Então vamos nós, continuando, né, a nossa empreitada aqui para tentar completar os integrantes aí da categoria de contribuinte individual. Então nós já vimos que esses individuais, eles exercem atividades que não têm muitos pontos em comuns. Nós já vimos como individuais, tá? Quem trabalha por conta própria, quem presta serviço de natureza urbana ou rural, tá? Nós já vimos os produtores rurais com algumas particularidades, né, que fazem com que eles sejam um CI. Vimos ainda garimpeiros, vimos religiosos, vimos pessoas que estão trabalhando para organismos oficiais internacionais no exterior, tá? Para organismos oficiais internacionais aqui no Brasil, quando não presentes os pressupostos de uma relação de emprego, são CIs. E agora nós vamos ver também, como integrantes da categoria de contribuintes individuais, os gestores de empresas, os dirigentes de empresas, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês várias possibilidades de atividades que determinam o enquadramento na categoria de contribuinte individual. Então, nesse momento, nós vamos ver a herança que veio da antiga categoria de segurado empresário, tá? E são segurados hoje todos enquadrados como contribuintes individuais, porque lembrem-se, a gente não pode dizer que alguém se enquadra na categoria de segurado empresário, porque essa categoria não existe mais. A categoria hoje é de contribuinte individual. Então, vamos aqui ao quadro, tá? SI, mas desde que receba remuneração decorrente do seu trabalho, tá? O titular da firma individual, urbano ou rural, considerado empresário individual no Código Civil. Então, se eu tenho alguém que é empresário individual, tá? Este titular aí, este empresário, ele vai ser um contribuinte individual. Qualquer sócio nas sociedades em nome coletivo e na antiga sociedade de capital e indústria, enquanto ela existiu, os sócios, tanto de capital quanto sócio de indústria, vão ser enquadrados na categoria de contribuinte individual, tá? Também são considerados contribuintes individuais, desde que tenha remuneração decorrente do trabalho na empresa, o sócio administrador, o cotista com remuneração e o administrador não sócio, tá? E não sócio e não empregado na sociedade limitada urbana ou rural. Então, aqui, tá? Eu tenho, né, a situação, lá apresentou a situação da antiga firma individual, do empresário individual. Aqui eu tenho a situação das sociedades limitadas. O sócio gerente ou administrador remunerado, o sócio cotista remunerado, né, ou seja, que eles recebam prolabore, e o administrador não sócio, não empregado, remunerado na sociedade limitada são enquadrados na categoria de contribuintes individuais. E se eu tiver um sócio cotista sem remuneração decorrente do trabalho, em que categoria eu enquadro? Em nenhuma, ele não é segurado obrigatório, tá? Se quiser, paga como facultativo. Aquele cotista que não tem remuneração pelo seu trabalho, que só recebe da empresa distribuição de lucro, lucro não vincula ninguém à Previdência Social, o que vincula é o trabalho remunerado. Então, o sócio cotista que não tem a remuneração, ele não é segurado obrigatório, portanto, não é um CI, tá? Vamos ver a próxima situação, ainda quanto aos gestores de empresa, tá? Passamos agora às SAs, tá? Então, desde que receba remuneração pelo seu trabalho na empresa, é contribuinte individual o membro do Conselho de Administração na sociedade anônima. Também o diretor não empregado. Definido o diretor empregado como sendo aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja, atenção, eleito por Assembleia Geral de Acionistas para cargo de direção de sociedade anônima, desde que não mantidas as características inerentes à relação de emprego. Então, eu tenho aí o quê? Na SA, eu tenho o membro do Conselho de Administração e o diretor não empregado. E temos ainda, em qualquer tipo de sociedade ou entidade, o membro do Conselho
fiscal, obviamente, membro do Conselho Fiscal remunerado. Então, voltando aqui para o diretor não empregado. Quem é esse diretor não empregado? É aquele que foi eleito por Assembleia Geral de Acionistas. E ele não mantém as características inerentes à relação de emprego. Então, agora nós vamos comparar o diretor não empregado com o diretor empregado, tá? Então, vamos lá. Diferenças entre diretor não empregado e diretor empregado. O não empregado participa ou não do risco econômico da atividade. E o empregado também pode participar ou não do risco econômico da atividade. Isso quer dizer o seguinte, eu posso ter um empregado que tem ações da empresa e num dado momento ele foi conduzido à condição de diretor, tá? Então, participar ou não do risco econômico da atividade não é critério para eu dizer se um diretor vai ser ou não empregado, tá? O diretor não empregado, ele pode ser contratado de fora dos quadros da empresa ou já era um empregado e foi promovido. O diretor empregado, ele pode ser contratado de fora ou promovido para um cargo, tá? De diretor empregado. Só que o diretor não empregado, tá? Que este aqui é um CI e este é, como diz o nome, um empregado, tá? O diretor não empregado aqui, ele tem que ser eleito por Assembleia Geral de Acionistas. Então, se não existir essa, tá, situação aqui, tá, eu não posso dizer que ele é diretor não empregado. Para ser diretor não empregado CI, ele tem que ser eleito por Assembleia Geral de Acionistas. Faltou isso, eu já tenho prejudicado o meu enquadramento como diretor não empregado CI, tá? Quanto ao diretor empregado, não existe essa particularidade da eleição por Assembleia de Acionistas, tá? Diretor não empregado não mantém as características inerentes à relação de emprego. Já o empregado mantém todas as características inerentes à relação de emprego. Então, vamos conversar mais sobre isso. Nós vamos chegar no entendimento. Vamos lá. Características inerentes à relação de emprego. Subordinação, remuneração, não eventualidade e pessoalidade. Nós vamos dizer que é o senhor NEP. Subordinação, remuneração, não eventualidade e pessoalidade. Se eu chegar à conclusão que o diretor é subordinado, remunerado, que o serviço dele é prestado, né, de forma não eventual, aliás, o serviço é de natureza não eventual e existe a pessoalidade, ou seja, se eu fechar a existência das 4 características, eu vou ter que chegar à conclusão de que ele é um diretor empregado. Então, se tiver tudo isso, ele é um diretor empregado. Ausente um desses requisitos, ele vai ser um diretor não empregado. E tem que ter também a história da eleição por Assembleia Geral de Acionistas. Vamos conversar mais. As diferenças, vamos lá. Diretores, tá? Eles são remunerados? Não tem como escapar. Os diretores são remunerados. Os diretores são pessoas que desempenham atividades necessárias ao atingimento da finalidade de uma empresa, normais na vida da empresa, ou seja, diretores prestam serviços de natureza não eventual? Qualquer um. Para ser diretor, tá? Não escapa disso. Diretor presta sempre um serviço que é necessário, é normal, é não eventual. Existe a pessoalidade, é aquela pessoa e não outra? Com certeza. Para ser diretor é aquela pessoa especial e não outra. Então é o seguinte, esses requisitos, aí, remuneração, não eventualidade e pessoalidade, eles não me levam a lugar nenhum. Porque seja um diretor empregado, seja um diretor não empregado, vão ser remunerados, o serviço vai ser de caráter não eventual e vai existir a pessoalidade. O requisito que decide a parada é a subordinação. Para um diretor ser considerado como empregado, tem que ser subordinado. Já o não empregado, ele tem poder de mando. Ele não é subordinado a outrem dentro da hierarquia da empresa. Ele tem poder de mando. E o que vai determinar esse poder de mando, tá? É principalmente a eleição por Assembleia de Acionistas. Ou seja,
quando os acionistas elegeram esse diretor, colocaram nesse diretor o poder que é da própria Assembleia. Estão delegando a ele um poder de decisão, que é o poder da Assembleia. Só que o poder da Assembleia é imaterial no sentido de não poder, tá, estar presente na vida diária da empresa. Então, como é que a Assembleia materializa esse poder? Determinando que aquele diretor a represente nas decisões do dia a dia da empresa. Então, o diretor não empregado é alguém que não pode ter a característica de subordinação. Ele tem que ter poder de mando, e esse poder de mando lhe é conferido em grande parte, tá, pela Assembleia Geral de Acionistas que o elegeu. Então, esse aqui é um CI. Por que eu fico falando que o poder de mando lhe foi determinado, né, lhe foi, né, outorgado, delegado aí pela Assembleia? Assim, na sua quase totalidade, porque em alguns casos é necessário verificar os estatutos da empresa para chegar à conclusão se de fato, mesmo um diretor eleito por Assembleia Geral de Acionistas, se ele não é subordinado, tá? Porque vejam que o dispositivo, tá, ele é muito claro, ele diz assim, que o diretor não empregado, ele tem que ser eleito por Assembleia Geral de Acionistas e não pode manter as características inerentes a uma relação de emprego. Então, eu tenho que investigar se, de fato, aquela eleição por, né, acionistas o colocou numa condição de não subordinado, muitas vezes examinando os estatutos da sociedade, ok? Tá? Então, diretor não empregado, o que eu preciso dele? Eu preciso que ele seja eleito por Assembleia de Acionistas, eu preciso que ele não seja subordinado, tá? Porque se ele for subordinado, aí eu vou ter todas as características inerentes a uma relação de emprego e ele vai se tornar um diretor empregado, ok? Então, aqui feita a diferença, nós vamos passar aqui para outros itens, não vamos ter tempo de ver nessa aula, vamos deixar para a aula seguinte. Então, a gente continua nas próximas aulas a conversar sobre contribuintes individuais, tá? Eu espero que vocês tenham, eu diria assim que o único segurado que você precisa de uma certa paciência é o contribuinte individual. Porque vejam que eu já transitei, né, por várias modalidades de contribuintes individuais e ainda virão outras. Vai me aparecer aí pela frente o médico residente, o árbitro de partidas desportivas, tá? E outras possibilidades mais de contribuintes individuais, ok? Então, nas próximas aulas, continuaremos a nossa empreitada do contribuinte individual e, em seguida, estaremos tratando de segurados especiais nas aulas subsequentes. Então, ficamos até aqui, tá? Eu não sei até que ponto vocês vão estar assistindo essas aulas antes da prova de auditor e analista, tá? Elas vão entrar no ar na próxima semana, mas, de qualquer maneira, eu sei que vocês têm muitas matérias. Quem estiver assistindo, tá? Eu estou aqui desejando boa sorte para vocês, tá? Espero vê-los lá na Receita como colegas, tá? Muito, muito breve, tá? Não sei se estarão aqui em Fortaleza, gostaria muito que fossem, né, colegas aqui em Fortaleza. É provável que vocês vão para as fronteiras, para os aeroportos, em grandes cidades, né, tipo São Paulo e Rio, mas o fato é que a gente se encontra. De repente eu estou em Brasília, assim, fazendo um curso, tá? E aí eu encontro vocês também no curso, uma beleza. Aí vocês vão me contar, né, que assistiram às aulas e que me escutaram, aí vai fechar o círculo do bem, tá? Quem não conseguir assistir, eu vou colocar um artigo no site para desejar boa sorte para todos. Então, até lá, gente, até as nossas próximas aulas e boa prova!